engenheira, trabalho aqui pertinho, Belo Monte. Eu conheci as tecnologias já há algum tempo, pelos meus afiliados, né? E só que eu virei uma aficionada pela empresa, por isso, mesmo morando numa cidade e trabalhando em outra, sem tempo para fazer o projeto no Complexo, eu falei, não, eu preciso estar aqui dentro. Por quê? Eu tenho uma doença autoimune intestinal, doença de Crohn. É uma doença inflamatória que ela ataca todo o aparelho digestivo, da boca ao ânus, tá? É uma doença que tira a tua qualidade de vida. É uma doença que ela transita entre você ir muitas vezes ao banheiro com o intestino preso também. Então, ou você vai muito ao banheiro, tem pus, tem sangue nas fezes, ou você não vai ao banheiro. Eu cheguei num ponto de, no início da doença, emagrecer bastante, porque eu ia 9, 10 vezes ao banheiro por dia. Muito sangue, emagreci muito. Uma doença que não tem cura. Fazia tratamento com corticóide que tinha na época, 28 anos de doença. E de uns anos para cá, a doença virou num outro patamar. Eu passava 8, 9 dias sem ir ao banheiro. Quando você não vai ao banheiro, o que acontece? Fezes presa no seu organismo é toxina dentro do seu organismo. Toxina dentro do seu organismo faz você morrer aos poucos. E eu estava morrendo aos poucos. E foi quando eu conheci a água, no ano passado, comecei a fazer o tratamento. Para vocês terem uma ideia, por ficar 9 dias sem ir ao banheiro, a única maneira que eu tinha era ficar hospitalizada, ficar fazendo gota a gota, para poder diluir aquelas fezes de 9 dias, né? E sem contar que, como você trabalha assim? Ou você vai trabalhar de fralda, porque você não sabe a hora que você vai para o banheiro, ou você trabalha com dor, porque as fezes, elas endurecem dentro de você, 8, 9 dias. Fora que, qualidade de vida zero, não podia sair de casa, ou era dor, ou era intestino preso, ou era intestino solto. Depois da água, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu faço uma colonoscopia por ano. O que é a colonoscopia? É ver a evolução da doença, porque essa doença, ela é tão cruel que ela pode se transformar num câncer de intestino. E eu não conheço pessoas que tiveram câncer de intestino que puderam contar o depois, tá? E eu tinha muito medo de ter o câncer, né? E eu comecei a utilizar a água, né? E eu faço esse exame uma vez por ano. E em março desse ano, comecei a usar no finalzinho do ano passado a água. Em março desse ano, eu fiz o exame. O médico que fez o exame chamou meu esposo e falou assim, olha, tem umas partes brancas aqui no intestino, como se tivesse uma cicatrização. Quando meu marido me falou, eu falei assim, essa doença não tem cura. Como assim? Vamos conversar com gastro, porque a gente não é médico, a gente não sabe, né? E ao levar essa colonoscopia em março desse ano, 28 anos de uma doença que não tem cura, uma doença crônica, o médico ficou assim, estarrecido. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que eu dizer, porque você está com várias partes do seu intestino cicatrizadas, você está entrando numa remissão da doença, que é não ter os sintomas, que é melhorar a qualidade de vida. E ainda falou para mim, porque ele achava que era limitação, né? Eu não sei o que você está fazendo, Liliane, mas continua fazendo o que você está fazendo, porque eu não